vocês, assim. Você acha que o utilizar relógio vai acabar? As pessoas vão deixar de usar relógio? Ou relógio é algo que... como que vocês olham ao longo do tempo isso? Cara, o maior show esportivo da Terra é a Fórmula 1. Fórmula 1. O maior show esportivo da Terra é a Fórmula 1. É o maior evento esportivo que acontece no Brasil, quando tem a corrida aqui. Onde a Fórmula 1 passa, é o maior show esportivo da Terra. O Super Bowl. O Super Bowl é um jogo. A Fórmula 1 passa por 23 países durante uma temporada. Uau. E leva o show com ela, em cargueiros enormes. Gostam de Fórmula 1? Quando os carros estão na linha de partida, prontos para sair para a volta de apresentação, já observou o que acontece? A câmera filma o Rolex e o ponteiro do segundo faz assim, ó. Chega no meio, que é a hora marcada para começar a corrida, e os carros saem. Olha aí. E isso acontece há 70 anos. 72, para ser mais preciso. Muito sólido. E em 2022. 2022, cara. Então... já é um ponto para se considerar, né? Então eu acho que não, cara. Eu acho que sempre vai existir. Sim, vai existir. E a própria indústria passou por uma adaptação. De 75, ficaram nessa quando lançaram o Quartz, que pensaram que o relógio mecânico de ia... 75 a 85. Cair. A Seiko, com uma estratégia, tá? A Suíça dominava a relojoaria. A Seiko, que é uma marca que todos conhecem, que faz relógios fantásticos, japonesa, precisos, lindos. Eles inventaram o Quartz. Os japoneses inventaram o Quartz. Certo. Que é relógio com eletricidade. Ou seja, acabou aquele negócio de ter que criar um monte de engrenagem e que aquilo funcione sozinho. Era muito mais fácil, colocou uma pilha ali e tal. Na época, a relojoaria suíça, ela estava passando por uma crise. Sim. Todo mundo associou isso à invenção do Quartz. Mas eu li um texto de um brasileiro chamado Flávio, um blog que chama Relógios Mecânicos, que ele contou um pouco dessa história. Na verdade, foi uma estratégia da Seiko para ganhar mercado. Então, o que aconteceu? De 75 a 85, os Estados Unidos tinham um acordo com o Japão e o ien era fixo, não oscilava o valor do ien perante o dólar. Okay. Já o franco suíço, ele era flutuante. Câmbio. Tá? O que aconteceu com os relógios suíços? Ficaram muito caros, o franco se valorizou, o relógio ficou muito caro. A Suíça, ela era ela era um país com várias fábricas de relógios. E eles não tinham uma unidade. Já no Japão, o time capitaneado pela Seiko, eles eram uma grande companhia. Então o que eles fizeram? Cara, a turma lá da Suíça está balançando, o relógio deles está caro. O que nós vamos fazer? Vamos meter relógio no mercado americano, que era um mercado que estava explodindo e comprando e bombando. Então o que a Seiko fez? De 75 até 85, eles foram de 5% de market share no mercado americano para 60%. E pergunto se eles vendiam relógio de quartz. Não, eles vendiam relógios mecânicos. Então, todo mundo pensou que o que balançou o mercado foi a invenção do quartz? Não, foi simplesmente uma estratégia da Seiko. Como ela era uma companhia única, ela conseguia tomar decisões rápidas e assertivas. Tá? Lá na Suíça, era um monte de marcas, uma brigando com a outra, e elas acabaram perdendo força. Quando que esse jogo virou novamente? Quando a Suíça conseguiu se organizar em grandes grupos. Então hoje, por exemplo, a Swatch, o grupo Swatch, é dono da Omega e de outras marcas. A gente tem o... como é que chama outro grupo lá? Que é dono do grupo Fóssil, que tem também Fóssil é americano, comprou... tem outras várias marcas, entendeu? E quando eles se organizaram nessas grandes corporações, eles conseguiram dar a volta por cima e a relojoaria mecânica, ela voltou e agora com toda certeza para ficar. Não de repente como aquele instrumento que lá atrás era usado só para medir o tempo, mas como uma joia mesmo, algo que você, puxa, cara, olha esse acabamento, sim, olha
muitos relógios, por exemplo, o relógio mais caro do mundo da joalheria, Craft, por que ele é o relógio mais caro do mundo? Porque ele tem rubis, esmeraldas, diamantes, que não dá nem para contar. E por consequência ele é um relógio também que mede o tempo, entendeu? Então ele é uma joia, né? Então, de repente, como instrumento, você vai usar um relógio. Sim. Né? Mas o charme... O charme, a escassez disso, a exclusividade, né, cara? O barulho que ele tem. É algo que realmente fascina a gente. Acho tem umas pequenas marcas que você tem 105 meses de espera para você receber seu relógio. Então, você vai receber o relógio de 10 anos. Uau! Para 120 agora. Uau, você... Que da hora, velho. Uma expectativa de vida aí. Nossa, que bacana. A escassez que o cara gerou, nesse caso, tá? Esse cara ele começou vendendo relógio há 2 anos atrás por $2.000 e o prazo de entrega dele era de 4 meses. Hoje ele vende o mesmo relógio a $22.000 e o prazo de entrega é 120 meses. Então... E ele escolhe, né? Ele escolhe. E você percebe que as pessoas elas estão se contentando em estar na fila? Entendeu? Tipo, ufa, pelo menos tá lá conseguiu lugar na fila. Tá né? lá o colecionador. E o relógio lá do japonês, tá todo mundo falando. Já tô na fila. Entendeu? Olha Nossa, aí, cara. Que curiosidade. Que mercado diferente, né? Diferente. É o primeiro mercado que a gente recebe aqui que funciona dessa forma, né? Com uma exclusividade tamanha. E aí, cara, nossa estratégia é tentar ir por esse caminho. A gente não pensa de forma alguma em massificar a produção, em se transformar, sei lá, no Tecnos da vida. Não, vamos baixar o custo e vamos fazer mais relógio. Cara, não passa pela nossa cabeça. O nosso roadmap está bem definido, então nós temos esse relógio, nós temos outros 2 modelos desenvolvidos e prontos, com protótipos prontos, que a gente vai num cronograma já bem planejado e soltando eles bem devagar. E aí no segundo semestre do ano que vem, a gente vai desenvolver um relógio junto com um cara chamado Ivan Monet, que é um designer ex-Patek, indicação também do nosso amigo francês Armand. E aí a gente vem com um relógio para transitar ali entre os 20 a 30 mil reais. Um relógio com um acabamento superior, com um movimento superior. Obviamente, se a gente conseguir fazer com que a marca ganhe corpo e com que a gente, obviamente, venda os relógios que vão vir antes desse processo, mas a gente quer, né, Tony, dar um salto para uma peça, de repente mais restrita, né? Ainda, mais exclusiva, com valor agregado maior, mas não simplesmente, não, vou aumentar o valor do relógio, não. O que norteia o preço de um relógio? Legal a gente falar isso, né? É isso. Primeiro, as complicações que esses relógios têm. Por exemplo, nosso relógio, quais são as complicações? Quando eu falo complicações, entenda funções, tá? No urologista, não sei se você fala. Sim. A complexidade. Funções são complicações, tá? Então, por exemplo, o relógio do Tony. Ele é um relógio que marca, assim como o nosso, certo, hora, minuto, segundo. O meu relógio ele já tem um quadradinho que ele me fala o dia do mês. Ok. Tem relógios que já me falam o dia da semana e do mês. Tem relógios que me falam o mês, o dia da semana, e ainda tem um calendário lunar que me falam fases da lua. Tem um calendário perpétuo, por exemplo, onde você, no meu aqui, eu tenho o dia do mês, só que mês que tem 28, mês que tem 30, mês que tem 31, eu mudo manualmente. Um relógio que tem uma complicação de calendário perpétuo, ele faz isso sozinho, porque ele já está levando em consideração esse período de 4 anos e o ano bissexto. Ele simula o movimento da Terra dentro do próprio mecanismo. Então é algo que tudo isso vai fazendo com que o relógio seja mais caro. Então, quanto mais complicações, maior o valor. Estamos falando também de acabamento, né? Eu tenho um relógio, a nossa caixa é de aço inox. Pô, mas eu tenho relógios que a caixa é de ouro branco. Eu tenho relógios que é de aço inox com banho de ródio, que é o metal mais caro que a gente tem consciência. Então, basicamente isso. O acabamento do relógio faz com que ele ganhe valor. E, obviamente, a questão da marca. Sim, valor de marca.